Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo do canal. Esse aqui é o canal Teolitérias. Hoje eu vou fazer uma gravação direto na tela, nem vou aparecer. Meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e essa é a aula 9 de semiótica do Charles Sanders Peirce. E hoje a gente vai falar de interpretante, ok? Então depois da vinheta a gente já volta com o texto da Santa Ela. Mas antes eu quero fazer assim, uma breve introdução da importância do interpretante. Por que o interpretante é tão importante assim? Interpretante importante, né? Dá até rima. Basicamente porque a gente está falando de uma semiótica voltada para efeitos práticos de conduta, ou de comportamento, ou de aquisições culturais. Então, vendo na tela aí, a gente já vê aí TikTok e Instagram. São dois símbolos de um comportamento hoje comunicativo, né? Então já são símbolos de uma determinada conduta ou de um determinado comportamento, ou seja, de um efeito de sentido aplicado nos indivíduos e nas pessoas. E aí a pergunta que se faz: quando você assume um comportamento, quando você assume a cultura de olhar uma foto lá no Instagram, uma propaganda, quando você assume esse comportamento, claro que você está apto ou já foi apto e cooptado por signos semióticos que construíram esses valores dentro de você. Então, o TikTok hoje é um grande exemplo de um comportamento oriundo disso, da produção de vídeos, da construção de efeitos de sentido. E esses efeitos de sentido nós chamamos de interpretante. Então, todo mundo sofre sentidos, todo mundo sofre a ação do interpretante. Todo mundo é resultado de um interpretante. Né? O signo age sobre a gente, dando condutas para a gente, dando comportamentos para a gente. A gente absorve esses signos. Isso é interpretante. São os efeitos de sentido e o impacto disso na nossa conduta e como a gente absorve isso e processa e pratica isso. E a gente pode praticar isso em diversos níveis. Então nós podemos, de repente, assumir um comportamento político que esses signos constroem na gente. Então nós podemos construir um interpretante. Então nós podemos construir um interpretante político, no sentido de que a gente assume certos valores que os signos nos trazem, de grupo, né, de cultura. Quando a gente, por exemplo, vê o futebol enquanto uma massificação cultural, fruto do efeito dos signos, né? Fruto do efeito simbólico, é o interpretante atuando, né? Então nós assumimos um comportamento, torcemos para um time, assumimos aquelas cores daquele time, vamos aos estádios de futebol, vamos torcer, assumimos uma cultura, ok? E isso também de repente pode eclodir na nossa, não só na parte ideológica que fica no campo da expressão, mas de repente a gente pode assumir um comportamento prático disso tudo. Esse comportamento político ele passa a ser prático, ele passa a ser, no caso, por exemplo, da militância, que tanto pode ser militância de esquerda, militância de direita, e ela passa a eclodir no campo prático. Isso é o interpretante, porque é o efeito do signo sobre o indivíduo, é o efeito do signo sobre esse indivíduo, e ele vai tomar atitudes, vai fazer alguma coisa, fazer algo, né? Seja no campo ideológico, seja no campo prático. Assim como a gente. E por trás disso, quando a gente pensa no interpretante, a gente pensa na ordem do signo, como o signo é colocado. Né? Então a gente vê apropriações, por exemplo, eu estou colocando assim, coloquei agora esse ponto político negativo, mas não tem nada a ver de julgamento moral, na verdade é só para a gente ver a potência de como os signos eles podem se transformar em interpretantes sólidos que mudam sociedades, que mudam grupos, que mudam maneiras de pensar, que mudam maneiras de agir, que podem afetar valores, que podem afetar direitos fundamentais, inclusive, indo para o lado negativo, né? Então, o poder do signo, o poder da comunicação, cria interpretantes, é o interpretante, é esse efeito no coletivo.
E quando a gente pensa, por exemplo, na própria economia, quando a gente pensa em bolsa de valores, o que nada mais, nada menos, a bolsa de valores, ela está sobre o eixo do símbolo, ela está sobre o eixo do simbólico, de você analisar a postura da comunidade. A gente vai ter um consumo muito grande de leite, as ações das empresas ligadas aos laticínios vão subir. Como o mercado é suscetível ao símbolo, e aí é claro que também esse mercado ele é suscetível à comunicação. A comunicação é a base de tudo. Então, os signos dentro do mercado da Bolsa de Valores ele é primordial, porque ele vai construir interpretantes, né? A Bolsa é muito sofisticada nesse ponto, então você faz leituras, análises semióticas, como é que as pessoas estão consumindo, como é que as pessoas vão lidar com a crise, como é que as pessoas vão lidar com o comportamento da sociedade refletida na economia. Então é o quê? É um olhar semiótico sobre os indicadores dos signos que geram o quê? Impactos reais nos números, ok? Bem, para efeito específico, eu filmei um show que eu fui de uma banda de rock, é o Iron Maiden, um show que teve 60 mil pessoas. E eu queria que nessa pequena filmagem que eu vou inserir aqui, uma filmagem original minha mesmo, a gente refletir o impacto da comunicação sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, que é interpretante. Então, o tema de hoje é interpretante. Então, depois do vídeo, eu vou chamar aí o texto da Santaella para a gente discutir dentro do texto. Por isso que é a opção hoje de fazer a gravação de tela. Beleza? Gira o vídeo, depois a gente volta com o texto teórico para discutir. Bem, pessoal, então chegamos realmente na última etapa da tricotomia persiana, que é o interpretante, né? E eu vou usar direto o livro da Semiótica Aplicada da Santaella, que é um livro que tem noções bem gerais e que dá para a gente entender mais de modo robusto essa teoria. Então, ela começa no item 5 aqui perguntando como os signos são interpretados. E aí a gente vai estar tratando exatamente aqui do interpretante, tá? Nós sabemos que nós temos, pegando aqui no Word, para a gente ter uma visão mais tranquila. Então nós sabemos que tudo inicia a partir do signo, que possui uma relação com o objeto, que por sua vez vai estar em relação com o interpretante. Só lembrando a tricotomia aí, ou seja, a gente tem vários vídeos falando dessa tricotomia, 2, 3 vídeos, para a gente poder ter essa noção aí. Então, voltando aqui, nós estamos na última fase, só que o interpretante, ele possui 3 naturezas, ou 3 classificações, tá? Então, ele vai possuir aqui, ó. O objeto, ele tem 2 objetos. A gente reconhece o objeto imediato, aqui, e o objeto dinâmico, que nós já temos vídeos abordando isso aqui. O interpretante, ele possui 3 classificações, tá? Porque quando a gente fala de objeto, a gente está falando de uma relação dual, ok? Como diz aqui a Santaella na página 23, tá? Mas no interpretante, nós temos uma visão trídica, né? Tridimensional. E aí a gente evolui aqui para uma observação muito importante que está no texto aqui, que é a observação do Peirciana,
que é o interpretante, ele não é o intérprete. Você não pode confundir o interpretante com uma pessoa, com um sujeito. Não é o intérprete. Na verdade, o interpretante, ele é uma condição lógica. Assim como o signo não é alguma coisa, ele está como alguma coisa, ele é uma função lógica, né? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma fotografia, né? Então eu chego num local, ou eu tenho um mapa, eu chego numa cidade onde eu não falo o idioma e eu quero me localizar. E o que que eu faço? Eu vou e mostro aquele mapa para alguém ali, né? Então a pessoa vai olhar aquele mapa, ela vai exercer aí uma comunicação. A gente vai se conectar aí a partir do mapa. Obviamente que esse mapa ele está agindo ali como signo. Ou se eu aponto para um transeunte na rua, até o momento ele nem sabia que ele era um signo e de repente ele pode passar a ser um signo se ele estiver vestindo uma camiseta do local que eu estou querendo chegar. Então é interessante a gente perceber que a lógica da semiótica persiana ela está como uma sintaxe, né? As coisas exercem funções e a partir dessas funções elas adquirem potencialidades. Então, no caso, o interpretante ele é uma condição. E aí a gente vai ter que fazer esse entendimento, primeiro, do nível do interpretante, que eu já grifei aqui. Ó. Então, ó, logo, o primeiro nível do interpretante é chamado interpretante imediato. O que é um interpretante imediato? Então, se a gente for levar em conta lá o que a gente aprendeu no objeto, a gente sabe que o objeto imediato é o objeto que está no signo, é a parte de representação, é o que está na camiseta, é a paisagem na camiseta e não a paisagem real. Então, esse interpretante interno, ele está no signo, assim como o objeto também, o objeto imediato também estará no signo. Então, quem viu esse vídeo anterior aqui e vem discutindo a questão do objeto dinâmico e objeto imediato, sabe que o objeto imediato é aquele que está no signo. Bem, então, se nós fizermos a analogia do interpretante imediato com o objeto imediato, nós vamos concluir aqui de maneira bem clara e transparente que ele é o interpretante que está no signo, ok? Então, é como eu acabei de falar, é a imagem na camiseta que representa a praia real. A praia real é o objeto dinâmico e a praia na camiseta ou na foto é o objeto imediato. Então, o interpretante que ainda está no signo, ou seja, que ainda está na camiseta, o potencial que a camiseta tem de ser interpretada, é o que a gente vai chamar de interpretante interno, tá? Ou mais nominalmente, classificação aqui teórica, nós chamamos ele de interpretante imediato, tá? Então, eu dou um exemplo fácil, porque se você imagina, né? Se você imagina um livro, quem é que nunca pensou numa obra, né? Quem nunca pensou aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Crime e Castigo, né? Do Dostoiévski. Então a gente vai pegar aqui, ó, a obra Crime e Castigo do Dostoiévski. Então você tem aqui a obra Crime e Castigo, e aí você, basicamente, você sabe que é um romance. Então, aquelas informações que você tem da obra Crime e Castigo do Dostoiévski, você sabe mais ou menos um resumo, que é uma obra russa, escrita por um grande narrador do século XIX. Esse conjunto de informações que você já pressupõe que esteja dentro dela é o interpretante imediato. Porque esse interpretante que está aqui dentro. Então você olha aqui a própria capa, né? Esse machado, a ideia do assassinato, do sangue, do crime, castigo, né? A literatura russa, são informações ligadas ao interpretante imediato, que está aqui, ó, dentro da obra. E aí eu vou dar um exemplo assim que eu acho que fica bem claro. Eu não sei se vocês já tiveram assim a impressão ou uma espécie de presunção também de ter um livro e falar assim, eu não sei se eu vou ler esse livro, porque de certa maneira eu já sei mais ou menos o que esse livro fala. Então isso acontece muito. Você tem restrição de ler uma obra porque você já mais ou menos sabe o que essa obra trata, sem ter realmente lido a obra.
Então, esse interpretante ele está no nível imediato, ok? É esse interpretante interno, que está naturalmente nos signos, tá? Então, é bem interessante a gente mensurar esses elementos aí em níveis, né? A gente está falando aqui do nível do interpretante imediato. O segundo nível, a Santa Ela coloca aqui que ele é o interpretante dinâmico, que se refere ao efeito que o signo efetivamente produz em um intérprete. Tá? Tem-se aí uma dimensão psicológica do interpretante, pois se trata do efeito singular que o signo produz em cada intérprete particular. Aqui, a gente já começa a perceber que a gente tem uma ideia de intérprete pela primeira vez, ou de um sujeito. Então, para ficar fácil para a gente tentar entender aqui, a gente teria que colocar o seguinte: a gente teria que colocar que o interpretante, vamos colocar direitinho aqui, que o interpretante ele está com efeito de sentido. É claro que é muito mais amplo, temos que tomar cuidado com isso, porque a gente tem aí, por exemplo, eu vejo um signo e ele me propõe por exemplo, tristeza. Eu acho que ele é muito mais amplo do que quando a gente pensa em efeito de sentido semântico. Eu acho que é um efeito de sentido num grau muito maior, né? Então, o interpretante é isso. O intérprete é quando eu consigo pensar em um sujeito interpretante. E é interessante a gente pensar nesse sujeito interpretante aqui em duas situações. A gente tem sempre um sujeito em particular, né? Quando a gente pensa aqui no indivíduo. Então, quando você está conversando com alguém e a sua comunicação ela está atuando especificamente em alguém, um sujeito em particular. Quando a gente trabalha também com um sujeito difuso, o que seria esse sujeito difuso? Então, o que é um sujeito difuso? É quando eu não consigo mensurar quem é o indivíduo e o efeito específico na cabeça desse indivíduo. Mas quando eu penso, por exemplo, numa sala de aula, que eu tenho um nível de difuso um pouco amplo, 10, 15, 20, 30 pessoas. Então, eu vou tentar buscar um interpretante, um efeito de sentido para esse coletivo aqui, sala de aula. Mas e quando eu penso, por exemplo, num público televisivo, que eu não tenho especificamente a faixa etária, que eu não tenho o nível cognitivo, então é um público muito amplo. Então esse sujeito interpretante, esse intérprete, ele pode ser, por exemplo, a própria nação. Quando eu penso hoje nos efeitos da política ligadas à mídia, né, ao domínio da massa, mass mídia, né, ao controle da informação, a atuação da imprensa, a atuação das fake news. Então, nesse nível que eu estou discutindo aqui uma comunicação de modo bem geral, ok? Mas é quando ele diz aqui o segundo nível do interpretante dinâmico, e tem tudo a ver lá com o objeto real que a gente está falando, a gente está tratando da dimensão psicológica. Eu tenho um pouco de medo dessa dimensão psicológica, e eu dou uma olhada nesse texto aqui da Santa Ela e acabo também questionando que esse efeito psicológico também a gente poderia substituir por um efeito cultural. Né? O que é um efeito cultural? É claro, eu posso ter um efeito psicológico e cultural em um indivíduo. E posso ter um efeito psicológico e cultural em uma nação, por exemplo. Né? Levá-las a ter crença em determinado valor, levá-las a acreditar em determinada situação. Né? Então a gente vai ter essa situação aqui de diferenciar o que é um interpretante e do que é o intérprete. Tá? Então ela continua, esse efeito é um interpretante dinâmico, por sua vez, de acordo com as três categorias de primeiridade, secundidade e terceiridade, subdivide-se em três, que aí a gente vai entrar no interpretante emocional, energético e no interpretante lógico. Tá?
Aqui eu vou finalizar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo e para tentar montar um vídeo talvez mais dinâmico. E eu optei por usar o texto aqui para a gente ter uma visão mais textual do que a Santaella vem provocando e colocando. Porque a partir de agora, a gente vai começar a perceber esses efeitos. E a palavra efeito, eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Tá? Então, pensar no signo construindo um efeito, tá? Dentro de um intérprete. E esse efeito é muito importante, porque quando um signo ele provoca um efeito, tanto psicológico quanto cultural, e aí ligado à cultura a gente vai ter conduta. Então, o que que um signo leva um indivíduo a se manifestar? Né? O que que um signo, o que que uma propaganda leva um indivíduo a consumir, a comprar tal produto, a aderir a tal campanha? E hoje tem palavras muito fortes como aderência, como envolvimento, que são termos hoje contemporâneos daí. Então, que tipo de trabalho eu vou fazer nesse signo para que ele crie esse efeito, né, de aptidão aí em um sujeito, ok? Então eu acho que essa vai ser a pauta bem importante do próximo vídeo. Vou ver como é que eu... E aí a gente vai trabalhar com isso, os efeitos que esse signo está apto a provocar em um intérprete, ok? Então são efeitos de gosto, são efeitos de prazer, são efeitos de envolvimento político, são envolvimentos de engajamento comercial, ideológico. Então, aí é claro que a gente vai ver que são três divisões aqui, né? Que é o emocional, o energético e o lógico. Então, vamos terminar esse vídeo aqui sabendo que é o emocional, né? O energético e o lógico. Ok? Tranquilo? Vamos encerrar esse vídeo aqui só para a gente... iniciou essa questão do interpretante, sabendo que é o terceiro grande momento.